O segundo turno das eleições termina com vitórias significativas, bolsonarismo derrotado em diversas capitais e Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, propagadores de fake news, manchando a eleição em São Paulo. Sem provas, Tarcísio afirmou que houve interceptação de conversas onde integrantes do PCC orientaram votos em bolos, o que já foi desmentido pelo secretário do Ministério da Justiça. Carmen Lúcia prometeu rapidez para resolver o jogo sujo do bolsonarista. Com o maior número de abstenções e votos nulos e brancos na história de São Paulo, Boulos manifestou que retomou a dignidade da esquerda e sai de cabeça erguida. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as notícias da política aqui na Mídia Ninja. Desmentindo o governador Tarcísio de Freitas, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o recebimento de um relatório sobre um suposto salve do PCC com orientação de voto ao candidato Guilherme Boulos. Segundo o órgão, não há nenhum relatório de inteligência nem informação oficial sobre esse caso específico. Ao lado de Ricardo Nunes, o bolsonarista afirmou que uma facção criminosa orientou moradores de determinadas áreas a votarem em determinados candidatos, mas houve uma interceptação. Boulos já entrou com uma ação judicial. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a Justiça Eleitoral dará uma resposta rápida à ação de Guilherme Boulos contra o governador Tarcísio de Freitas. Sem nenhuma prova, Tarcísio afirmou no último domingo, ao lado do prefeito reeleito em São Paulo, Ricardo Nunes, que integrantes do PCC orientaram parentes e apoiadores a votarem em Boulos. O candidato do PSOL entrou com uma ação para pedir a inelegibilidade do governador e do prefeito reeleito, além de protocolar uma notícia-crime no Tribunal Superior Eleitoral por divulgação de fake news durante campanha eleitoral. Carmen Lúcia declarou que quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois, responde juridicamente. O secretário do Ministério da Justiça, Mário Luiz Sarrubo, afirmou que os serviços de inteligência do governo federal não receberam informações sobre uma suposta orientação do PCC para votar em Guilherme Boulos, conforme declarou o governador Tarcísio de Freitas. Segundo o secretário, nada também foi compartilhado pelo governo estadual. Jogando baixo, Tarcísio divulgou a fake news com as urnas ainda abertas para prejudicar os votos em Boulos. O ministro do STF, Flávio Dino, mandou uma indireta em suas redes sociais nesta segunda-feira ao governador Tarcísio de Freitas, após ele afirmar que o PCC estaria orientando votos para o candidato Guilherme Boulos. O psolista entrou com uma ação judicial por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação contra Tarcísio. Dino listou as práticas que podem motivar uma ação de investigação judicial, mencionando o uso indevido de poder econômico e de autoridade, além da manipulação de meios de comunicação em benefício de candidatos ou partidos. Para ele, essas atuais formas agravadas por inovações tecnológicas e culturais exigem reflexão, elaborações normativas e atividade jurisprudencial. Com o maior número de abstenção da história de São Paulo, quase 3 milhões de pessoas decidiram não comparecer às urnas. Somando com 430 mil votos nulos e 234 mil brancos, mais de 3,6 milhões de eleitores não quiseram escolher um candidato. O número supera até mesmo a taxa de rejeição em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Essa abstenção indica que um número maior que os 3,3 milhões de votos que o prefeito recebeu não se sentiu representado por Nunes. Após a reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo, Guilherme Boulos declarou ao lado de Marta Suplicy que sua campanha recuperou a dignidade da esquerda, mas manifestou preocupação com a infiltração do bolsonarismo e do crime organizado na capital. O psolista disse que alertou aos eleitores durante toda a campanha e que espera que o povo de São Paulo e do Brasil tenha forças para evitar o pior. Vítima de fake news durante a votação no último domingo, Boulos também agradeceu ao presidente Lula e afirmou que ele é a maior liderança da história do país. O Partido Liberal saiu enfraquecido no segundo turno das eleições. Os bolsonaristas perderam em 7 capitais e venceram apenas em Aracaju e Cuiabá. Ao todo, o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro saiu derrotado em 8 das 11 cidades que visitou para fazer campanha. Além das capitais Fortaleza, Manaus, Goiânia, Belo Horizonte e Palmas, os candidatos de extrema-direita saíram derrotados em grandes cidades como Santos, Niterói e João Pessoa. A reeleição de Ricardo Nunes na capital paulista não deve ser considerada uma vitória para Bolsonaro, já que ele agradeceu apenas o apoio do governador Tarcísio de Freitas, a quem chamou de líder maior, também responsável por espalhar fake news sobre Guilherme Boulos durante as votações. Veja agora a coletiva de imprensa da presidente do TSE,
Carmen Lúcia, após o fechamento das urnas, onde ela ressalta a normalidade do pleito, exceto por somente um caso de suposto crime eleitoral em São Paulo, onde o governador Tarcísio afirmou sem provas que o PCC orientou o voto em bolos. Carmen Lúcia, presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, deu uma coletiva de imprensa na noite de ontem, avaliando o segundo turno das eleições. O posicionamento dela, de uma maneira geral, é ressaltando a normalidade do pleito e o êxito da Justiça Eleitoral em realizar a votação. Imaginar que um país que faz uma eleição de 5.569 municípios num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dá o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. O que a Justiça Eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois da eleição, responde juridicamente. Será dada a resposta juridicamente. Quando perguntada sobre os crimes eleitorais, em especial o cometido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ela responde com ênfase que o caso será julgado com celeridade. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, esta é uma impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Nós estamos dando o resultado de uma eleição de 33 milhões de eleitores nas urnas, 2 horas e 15 minutos depois do início do fechamento das urnas. Acho que realmente um caso significa apenas um atestado do êxito da Justiça Eleitoral. Um caso de 51 municípios com mais de 30 milhões de eleitores, convenhamos que é uma justiça que funciona muito bem. Depois ela ressalta como funciona o procedimento da Justiça Eleitoral para tratar denúncias. Desde 2021, que o ministro Edson Fachin, então vice-presidente da Casa, ou acho que como vice-presidente ainda, criou a Assessoria Especial de Combate de Enfrentamento à Desinformação. Todas as denúncias que chegam, e o número que eu apresentei foi esse, neste caso para o CIAD, que é o Sistema de Alerta contra a Desinformação, quando chega é encaminhado ou para a Polícia Federal, ou para uma Polícia Estadual, se for o caso, ou para o Ministério Público, para se dar o tratamento. E hoje nós temos, pelo CIAD e também pelo Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, nós temos o retorno de como ele está indo. Este processo está sendo investigado, isso aqui não é caso, é uma duplicidade de notícias sobre uma desinformação, é este que é o processo, o fluxo deste processo quando se tem um indicativo ou uma notícia de desinformação. Todos estes alertas, eles recebem aqui um tratamento e um encaminhamento, para que a gente saiba se aquela desinformação é verdadeira, se o conteúdo foi retirado. Às vezes ele é retirado de imediato, por exemplo, quando se trata de uma plataforma, e, portanto, não há mais o que ser feito. A busca é exatamente de impedir a desinformação, prevenir novas desinformações, daí a criação do repositório, que tem exatamente agora este objetivo, de incluir matérias que já foram objeto de um tratamento e, portanto, o juiz poder fazer isso automaticamente, nem precisar de chegar aqui em outros tempos. Então, o que nós temos hoje é um sistema que é o sistema de alerta, o assessoramento específico de enfrentamento à desinformação, que faz o encaminhamento de todas as notícias que chegam, o tratamento dado pelas instituições competentes, porque se trata em parte de investigação, em parte de necessidade de um Ministério Público verificar se é caso de denúncia e, se for, claro, ao processo que segue aí a tramitação regular do processo penal ou do processo penal eleitoral. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja. Se inscreva para ficar por dentro.